Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Quero falar com vocês hoje, nesse dia, sobre o poder da oração. Para ser mais específico, sobre a intercessão, o quanto ela é eficaz. Infelizmente, nesses últimos tempos, nós temos nos distanciado muito dos outros cristãos que foram antes de nós. Desde as épocas do Antigo Testamento, do Novo, passando pela história da igreja, ela sempre foi marcada por homens de oração, homens de profunda devoção e, sobretudo, intercessores, homens que se colocavam na brecha, que se colocavam diante de Deus para orar por nações, por povos, pela igreja, pela família, pelo Estado, por circunstâncias e situações. E Deus movia poderosamente, milagres aconteciam, realidades eram mudadas através das orações. E precisamos então voltar a acreditar no poder da oração. Infelizmente, a nossa geração conta com tão pouca espiritualidade, vê tão poucos milagres e alcança tão poucas bênçãos por falta de oração. Porque ela tem a agenda lotada demais e são crentes atarefados demais, sofisticados demais, e não encontram tempo para orar. E alguns que nem creem mais na eficácia e no poder da oração. Se você soubesse que você tem em mãos, se você soubesse que você aí, um simples crente, um crente comum, normal, o quanto você pode fazer através da oração, você não tem ideia quantos gigantes podem cair, quantos milagres podem acontecer, quantas almas podem se converter através daquele que dobra os seus joelhos. E nós vamos ver isso em alguns versículos, o quanto a oração foi eficaz. Se você voltar comigo em Gênesis capítulo 18, por exemplo, nos tempos de Abraão, Deus, ele dá uma sentença dizendo que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra e vai fazer fogo do céu descer. A sentença está dada. Entretanto, o sobrinho de Abraão, Ló, está lá, habitando lá. É que Abraão, nesse momento, se coloca de joelhos entre Ló e a sentença de Deus e diz para Deus: destruiria tu o justo com o ímpio? Se tivesse 50 justos, Deus diz, não, pelos 50 eu não destruirei. Então Abraão segue repetindo e diminuindo o número das pessoas e orando, intercedendo e rogando, até que Deus o atende. E antes de derramar fogo lá, espera que Ló e sua família se retirem. Então veja só, Deus retardou, Deus refreou a sua ira por causa da intercessão de Abraão. Deus poupou Ló e sua família por causa da oração de Abraão. Anos depois vai acontecer algo parecido, só que com Israel no Egito. Eles saem do Egito, então estão com Moisés diante do Monte Sinai, e Moisés sobe para pegar as tábuas do testemunho. E enquanto isso, Israel começa a se perverter e pede para Arão construir um bezerro de ouro. Então Deus pede que Moisés desça e diz a Moisés: esse povo é de dura cerviz, eu vou consumir, Moisés, eu vou matar esse povo, e de ti, Moisés, eu vou começar uma nova nação. Deus deu uma sentença, ele ia enviar o seu juízo sobre todo Israel, 2 milhões de pessoas. E o que acontece? Moisés se coloca com o rosto em terra e intercede. A Bíblia diz em Êxodo 32:11, Moisés, porém, suplicou o Senhor Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los dos montes e para destruí-los da face da terra? Agora olha o que Moisés pede: torna-te o furor da tua ira e arrepende desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Jacó, os teus servos. Moisés roga, intercede. Sabe o que Deus faz? Em Êxodo 32, verso 14,
Diz assim: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Deus refreou sua mão, Deus aplacou a sua ira em resposta à intercessão de Moisés. Veja só como a oração é poderosa. Você conhece Isaías 38, a oração do rei Ezequias. Deus manda Isaías até o rei Ezequias e ele adoece de uma enfermidade mortal. E então Isaías vai para ele dizendo: assim diz o Senhor, arruma tua casa, porque vai morrer, morrerás e não viverás. A Bíblia diz que o que Ezequias faz? Deitado na sua cama, vira com o rosto na parede e ora, e intercede a Deus e diz: lembra-te, Senhor, de mim, que andei diante de ti com fidelidade. Ele roga a Deus. Aí o que acontece? Quando Isaías está lá fora, vê a palavra do Senhor a Isaías. Isaías volta e diz para ele: por causa da tua oração, porque te humilhaste diante do Senhor, Deus te acrescenta mais 15 anos. Isaías então disse isso a ele e ele não morre. Mais uma vez, uma sentença dada por Deus é mudada pela oração de um justo. Tiago, capítulo 4, meus irmãos, diz: nada tendes, porque não pedis. Pedis e recebeis. Jesus diz: batei e abri-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Irmãos, veja o poder que você tem em mãos. No Salmo 34 diz: muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. Deus responde oração. Você se queixa de não ter dinheiro, de não ter recursos, de não conhecer bem de doutrina ou teologia, de não ter um chamado ministerial, de ser pobre, de ser humilde, ou de ter deficiências físicas, limitações, ou de estar doente. Você tem uma série de coisas que você não pode, não sabe, não consegue, nunca vai conseguir fazer. Entretanto, orar você sabe, orar você pode. E a oração, ela é poderosa. Ninguém pode impedir. Você aí no seu quarto pode fazer coisas que homens com fortunas, talentos e todos os aparatos não podem fazer. Você pode fazer de joelhos do seu quarto o que os mais poderosos da terra não podem fazer. A oração, meu irmão, pode mudar reis, pode remover reis, leis. A oração pode mudar realidades e o percurso da história. A oração, Deus, através da oração, pode mudar circunstâncias e realidades, pode transformar situações, pode reverter quadros, processos, sentenças, pode operar milagres. O que você está esperando, irmão? Coloque-se imediatamente de joelhos diante do Senhor e volte a acreditar no poder da oração. Volte a acreditar que Deus opera milagres em resposta à oração do teu povo. Irmãos, teve um caso na Bíblia onde o sol e a terra parou o dia, o eixo da terra parou em resposta à oração de um homem, Josué. O que Deus não pode fazer com você? Você diz: eu sou fraco, mas Tiago diz: Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, fraco, e orou com fervor pedindo que não chovesse, e não choveu. É um chamado à intercessão. Você pode, meu irmão, a oração não conhece limites, obstáculos, gigantes. Ela atravessa fronteiras. Ela está acima de qualquer extrato social, condição econômica, raça, cor, etnia, idade ou sexo. Ela é tão simples que até uma criança pode realizá-la. Muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. Que você, homem e mulher, volte a ser um homem, uma mulher de oração. Trace seus alvos, suas metas, as almas que você quer, as circunstâncias e situações, e comece de dia e de noite a orar insistentemente até que Deus ou responda a você ou te convença que Ele não vai fazer, que Ele não vai responder esse pedido. Você verá a sua vida entrar, subir em outro patamar depois desse dia.
Não se esqueça de dar o like aqui, se inscreva no canal Paulo Júnior, é muito importante, e compartilhe a mensagem com o máximo de pessoas. Deus te abençoe, intercessor.